para conversar um pouco sobre a temática, né, que nós gostamos de abordar pela nossa formação acadêmica, né, e pela experiência na área da educação. Mas antes eu vou contar uma história para vocês, como eu sou também contadora de histórias. Era julho de 1969, há 44 anos atrás, quando pela primeira vez viemos a esta cidade, acompanhadas da professora Cecília Rocha, que desencadeava, naquela época, um trabalho extraordinário na área da evangelização espírita infanto-juvenil. E nós acompanhamos a Cecília, juntamente com a nossa irmã, a Maria Rita Ritinha, que está hoje mora em Paris, e a professora de música, que agora me falha a memória, a Noemi Machado, para fazermos aqui em Passo Fundo, naquela época, naquele frio do julho de 1969, o primeiro curso de preparação de evangelizadores desta cidade. Fomos, na época, acolhidas, né, pelo irmão Ney Silva, com a sua esposa, os dois criaturas maravilhosas, ela com uma gentileza extraordinária, nós, uma adolescente, acompanhando a professora Cecília no desafio. O curso realizar-se-ia na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, mas o nosso irmão Ney, que estava nos acolhendo, que era a liderança espírita, a esposa dizia assim: eu sou na rua, sou apontada, a esposa do bispo espírita de Passo Fundo. Veja que coisa interessante, né? Mas o irmão Ney disse: não, professora Cecília, nós chegamos na sexta de tarde, o curso ia ser no outro dia, sábado e domingo, o dia todo, manhã, tarde e noite. E ele disse: não, mas nós temos que convidar as pessoas para participar. Naquela época era uma coisa nova, né? Uma atividade nova na instituição espírita, atender crianças e jovens. Se fazia um trabalho mais assim, na coragem, né? No improviso. E a Cecília vinha com todo o material, com toda a formação do adulto para trabalhar com a criança e com o jovem, a formação do evangelizador. Eram cursos extraordinários. E nós vínhamos trabalhando na parte prática. Então, eu, a Rita, que nós mais jovens, nós dávamos as aulas, a proposta, a nossa tarefa era fazer a prática, mostrar como é que as aulas deveriam ser dadas. Então a gente dava uma aula para o jardim, outra para o primeiro ciclo, e os adultos assistiam para ver como é que eles iriam fazer. Muito interessante o desafio da época. E o irmão Ney disse: não, nós temos que ir nas casas espíritas que tem aqui convidar as pessoas, porque nós temos que lembrar, isso eu já falei, mas agora é um convite. E aí nós viemos aqui nesta casa, viemos aqui na sexta de noite, daquele julho, e a professora Cecília não tinha conversa, ela distribuía as tarefas. E quando nós estávamos vindo no carro, ela disse: Gladys, tu vais falar sobre a importância do trabalho. Eu disse: Cecília, sim, tu vais falar nas palavras de Jesus, né? Deixai vir a minhas criancinhas e não as empeçais. E convida, depois eu lhe toco. E era bem assim, não tinha muita conversa. E lá vim eu no carro, né, do seu Ney, estruturando como é que ele iria falar. Chegamos aqui, isso aqui, minha gente, há 44 anos atrás era o interior, era rural. Havia dois enormes eucaliptos na frente da instituição, hoje ela está toda remodelada, né? Então a gente entrava lá na frente e o púlpito, a palestra era lá atrás. Mas nós não sabíamos, não tínhamos noção das condições de trabalho da instituição. E aí começamos a falar. O seu Ney fez a abertura do trabalho, a casa, o salão cheio. Mas antes, como boa professora, eu coloquei a frase de Jesus, a frase do evangelista Mateus, não empeçais, tal, João, e coisa, eu coloquei mais algumas coisas sobre o trabalho no quadro negro, naquele tempo negro mesmo, no quadro negro com giz branco. Eu falei, coloquei toda a emoção, e levanta-se
convidando a todos, falando da importância do trabalho. Levanta-se um senhor da primeira fila e diz assim, vira-se para a plateia e diz, é tudo mentira. Eu gelei, olhei para a Cecília e ela disse, continua. Depois nós ficamos sabendo, né, que junto a essa instituição, aqui no porão, era mantido um hospital psiquiátrico, como se fosse um hospital psiquiátrico, um asilo que amparava as pessoas desequilibradas, as famílias traziam. Isso é muito comum no histórico das casas aqui do Rio Grande do Sul, das casas mais antigas, todas abrigaram as pessoas obsedadas, perturbadas, doentes mentais. Depois eu questionei e falou, não precisa te assustar, aquele senhor é um desequilibrado que mora na instituição, é atendido, tudo. Aí depois que eu percebi, então eles receberam paz, estavam todos os doentes, os atendidos, sentados nas primeiras filas. Então nos marcou muito, porque foi o grande desafio. Inclusive há um livro, escrito agora pelo nosso irmão Campetti, Geraldo Campetti, Como Falar em Público Sem Morrer de Medo. E tem essa história que eu conto, porque ele entrevistou vários palestrantes, como é que, para que passássemos a experiência, e eu conto essa história aqui do Dias da Cruz, né? Que foi difícil, mas a segurança da Cecília Rocha, confiando naquela jovem, e o amparo espiritual. Então vocês vejam que a caminhada é longa, né? Mais uma vez estamos aqui para a alegria nossa, conversando com vocês sobre, de novo, a educação, né? A nossa grande tarefa é trabalhar essa questão, né? É mostrar a doutrina espírita na parte mais importante que ela tem, que é, o próprio Kardec coloca no Livro dos Espíritos, a questão da educação. A educação é a chave que vai moldar, vai modificar a humanidade. E então esse trabalho que nós fazemos, né, se baseia não só no Livro dos Espíritos, como também em Emmanuel, em André Luiz e outros autores, mas sobretudo em Emmanuel. Então o que Emmanuel nos alerta, como já está no Livro dos Espíritos e ele complementa, né? Ele nos alerta que o processo reencarnatório, ele se dá em duas etapas, né? No plano espiritual, antes da concepção, antes da gravidez, né? Bem antes, muitas vezes, já o espírito já começa a se preparar para encetar uma nova etapa de aprendizagem para o seu espírito imortal, para a sua evolução. E vem no plano físico, vem então atuar no plano físico, e aí então começar toda uma caminhada para corrigir-se, para aperfeiçoar-se. Então no plano espiritual, o que acontece? Esse espírito chega ao ponto de ter que voltar a reencarnar, ele concorda, né, que vai reencarnar. Então é designado para esse espírito reencarnante, e isso aconteceu conosco, com todos que estamos aqui, é designado um espírito tutelar, um anjo guardião. E Kardec trabalha muito bem essa questão do anjo guardião, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é designado um espírito bom para cada um de nós, para o espírito que vai reencarnar. Então esse anjo tutelar é ligado emocionalmente a esse espírito que vai reencarnar. E ele tem a tarefa de acompanhar essa encarnação. Então ele vai ajudar desde o planejamento e vai ser aquele espírito amigo que vai estar acompanhando esse espírito reencarnado. Todos nós temos esse amigo e muitas vezes nos distanciamos dele, né? Mas então esse anjo guardião vai ajudar a fazer o acordo bilateral, vai aproximar o espírito reencarnante dos pais, dos futuros pais, isso ainda antes da concepção, né? Então ele vai começar a aproximar na psicosfera daquele lar, o envolvimento daquele casal, aquele espírito que precisa reencarnar por eles, até que ele consiga, né, que todos se aceitem. Não é fácil, nem sempre é fácil. Às vezes são espíritos afins, espíritos amigos, às vezes são espíritos, como no caso de Sigismundo, que André Luiz coloca muito bem numa das suas obras, né, a dificuldade que foi de aceitação mútua, né, daquele do espírito reencarnante em relação ao pai biológico. Mas feito esse acordo, esta reunião, esse anjo guardião aproveita o sono físico dos pais, dos futuros pais, e faz essa reunião da espiritualidade. Então há um investimento grande, né?
É feito o planejamento geral neste momento, né? Esse espírito coordena juntamente com o reencarnante as linhas básicas da encarnação. Todos nós passamos por esse processo. E o espírito automaticamente começa a esquecer o passado. Ele vai adormecendo, ele vai entrando num sono hipnótico, a diminuição do seu perispírito, isso no plano espiritual. No plano material, todos os acordos feitos, há a concepção, há o acoplamento ao óvulo fecundado, né? O espírito começa a se acoplar através do seu perispírito, que está diminuído, né? Que está em miniatura, ele começa a se acoplar molécula a molécula àquele óvulo fecundado no útero materno, né? E começa a gestação. A gestação é um período muito importante para o espírito reencarnante. Hoje já é possível se fotografar, a ciência está tão avançada que ela já consegue a imagem, né, do útero materno e o feto lá dentro, né? As condições, aqui já está praticamente já na fase de nascimento, né? Os 9 meses a criança já está completa. Mas o que acontece nesta fase da gestação? Aí, queridos amigos e amigas, irmãos, irmãs, é que começa a educação desse espírito reencarnante. É aí, é já durante a gestação, né, que começa. Porque a voz humana e todos os seus sons, a música, marca profundamente a nossa vida, inclusive no ventre materno. A audição é o primeiro sentido a se desenvolver no feto. No 5º mês de gestação, a criança ouve tudo. O feto ouve tudo. Grava, porque a palavra é carregada de vibração, a palavra é carregada de emoção. Então, esse bebê no útero materno, no meio desses sons, não só do interno, do organismo da mãe, mas das vozes humanas que o cercam, ele ouve as mensagens e registra através da acústica do seu espírito. Porque as mensagens são carregadas de vibração emotiva e o reencarnante absorve. E a mensagem negativa ele absorve também. Então imagina o conflito que entra esse espírito reencarnante, porque ele capta toda essa energia do que se produz à sua volta, né? Então, esse ambiente de estímulos sonoros, o que os pais devem fazer, né? Os futuros pais nesse período da gestação? É conversar com o feto, né? É conversar com esse filhinho, com essa filha que vem vindo, é orar com eles, né? Dizer que são bem-vindos, vibrar, contar histórias. Aqui já se começa a utilizar o recurso da voz para a contação de boas histórias, contar a história do reencontro daquele pai e daquela mãe, dos avós, e falar, né, amigamente com aquele espírito que está vindo. Isso é extraordinário para o desenvolvimento da inteligência desse espírito. Ouvir músicas boas. Hoje se coloca a questão de Mozart, o efeito Mozart no cérebro do feto, né? As músicas de Mozart ajudam a desenvolver as vibrações intelectivas, as vibrações mentais do cérebro do espírito reencarnante. E vejam aqui um pai e uma mãezinha, né? que estão interligados ali com aquele ser que está vindo, que estão felizes. E eu questiono, é sempre assim? Não é. Ainda, né, no nosso plano de provas e expiações, não estamos ainda na tão suspirada regeneração, né? Nem sempre é assim. Imagina quantos pais, como o fenômeno não acontece